Boa noite, queridas e queridos ouvintes do programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Miranda. Nesta sexta-feira, são 19 horas e 30 minutos, aqui diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, São Paulo, Brasil. Pessoal, na semana passada nós falamos um pouco sobre os sinais da Era de Aquários e falamos também sobre o advento do Buda da Era de Aquários, que é conhecido como Maitreya, o Buda Maitreya. Buda, na verdade, não significa nenhum título, significa um estado de consciência. Um estado de consciência dos mais elevados a que se pode ascender, que é o próprio estado dito búdico. Então, na semana passada nós trouxemos alguns elementos sobre o advento da Era de Aquário, sobre o advento de Maitreya Buda e também fizemos algumas correlações tanto no aspecto do tarô como também com relação à própria astrologia. E como nós percebemos que não foi um tempo suficiente para falar tudo aquilo que eu gostaria, tudo aquilo que eu tinha me proposto, eu decidi trazer mais informações interessantes, curiosas, relevantes para dividir aqui com vocês. E, portanto, esse programa de hoje na verdade, um adendo, uma complementação ao programa da semana passada. Se você que está nos ouvindo neste momento não teve a oportunidade de ouvir o programa da semana passada ao vivo, você pode acessá-lo através do YouTube. Já está no ar, no canal do Semente Abstrata no YouTube, youtube.com/Semente Abstrata. Você procura lá o último programa, cujo título é Os Sinais da Era de Aquário. E você vai poder, então, acompanhar o que nós falamos na semana passada e complementar com o que nós vamos falar hoje. Então, dando continuidade aos sinais da Era de Aquário e do advento de Aktalaya, do Buda Maitreya, vamos dar continuidade, aprofundando um pouco mais em algumas correlações, como eu falei, alguns símbolos, algumas curiosidades mais do que relevantes acerca dos sinais do advento da Era de Aquários, e com isso vamos procurar também trazer algumas reflexões sobre isso e sobre a própria Era de Aquário, o significado e sobre o papel de cada um de nós, seres humanos, dentro desse novo contexto, porque a Era de Aquário é um novo estado de consciência. E essa grandiosa consciência que está implícita na própria questão da Era de Aquário é a própria consciência de Maitreya Buda. Então, Maitreya é a consciência que rege, é a consciência que comanda, é a consciência que dá o tom da Era de Aquário nesses próximos 2000 anos. Então, gente, na semana passada, nós tivemos oportunidade de falar que o começo da Era de Aquário, um sinal de um começo, um fato precursor da própria Era de Aquário, foi a Revolução Francesa ocorrida em 1789. Nós tivemos também oportunidade de falar sobre o papel importante, simbólico do arcano 16 no processo tanto da Revolução Francesa como do advento do Buda Maitreya. O arcano 16, para quem não é familiarizado à linguagem, ao simbolismo do tarô, é o arcano, a Casa de Deus, também chamado de a Torre,
que tem, dentre os suas várias acepções e riquíssimos significados, o fato da queda, né? O simbolismo da queda e das quedas relacionadas às torres. Então, nós temos a própria Torre de Babel, na Bíblia, nós temos a queda da torre na Bastilha, com a queda da Bastilha, o fato que significou o marco do início da Revolução Francesa, e mesmo a queda das Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York no ano de 2001, também estão conectados diretamente aí com o simbolismo do Arcano 16. Pois bem, gente, é curioso porque o Arcano 16 ele tem a correspondência com a astrologia através do signo de Capricórnio. Então, o signo de Capricórnio, o signo da cabra, é o signo que rege o Arcano 16, a torre. E o signo de Capricórnio é um signo regido por Saturno, é um signo saturnino por excelência, o signo da cabra. Então, nós vemos aí, nós falamos na semana passada do papel de Urano, né, na Revolução Francesa e nas revoluções em geral, Urano como regente arquetípico do signo de Aquário, e não nos esqueçamos de que o signo de Aquário também é regido por Saturno. Então nós vemos aí a força de Saturno e a força de Urano, muito relacionadas a esse novo contexto da Era de Aquário. Nós vamos aprofundar isso um pouquinho mais nos próximos minutos. Vejam que Saturno é o último dos planetas visíveis e, inclusive por isso, Saturno é o que dá o tom. Saturno é o senhor do tempo, é Cronos e representa os limites. Representa as tradições, representa as estruturas. Urano é o planeta imediatamente superior, né, a Saturno, que faz limite com Saturno. É o planeta seguinte a Saturno, muito, muito, muito mais longe. Depois de Saturno, nós temos Urano, Netuno e Plutão. Temos ali Quirón, que faz um papelzinho ali importante, que nós vamos ter oportunidade de falar mais sobre ele. O maravilhoso Quirón. Mas aqui nos adstringindo a Saturno e Urano, nós temos, portanto, Saturno como senhor dos limites e Urano como aquele que quebra os limites. É aquele que representa a conexão, a consciência além dos limites. Até por isso que Urano é um revolucionário, é um inovador. Mas, enfim, nós temos aí, portanto, o signo de Aquário inserido nesse contexto. A lâmina 16, a torre é regida por Capricórnio, e a lâmina, o arcano que é regido por Aquário, como nós falamos na semana passada, é o 18, que é a Lua, também conhecido como o caos. O arcano 18 é o arcano do caos. Então, nós temos aí a questão da queda no arcano 16, Capricórnio, e 18, o caos. Claro que é o caos aparente, porque tudo está em ordem, tudo está no seu lugar, segundo a lei da causa e efeito, também conhecida como lei do karma. Mas, né, o signo de Aquário representa esse aparente caos, esse desarranjo, para naturalmente reencontrar um novo caminho para a evolução, certo? Vamos lá, pessoal. Vejam que aí, já fazendo a correlação mais direta do advento da Era de Aquário, ainda lá na Revolução Francesa em 1789, nós temos esse intervalo de tempo entre 1789 e 1949, que é a data do nascimento de Maitreya, a data do nascimento dos Budas, do advento dos Budas da Era de Aquários, nós temos esse intervalo de 160 anos, o que é muito simbólico, porque
nos faz lembrar do quê? Do próprio arcano 16. São 160. 160 tem ali a força do próprio arcano 16 novamente. Portanto, de 1789 a 1949. Gente, como eu vou trazer aqui, estou trazendo e vou trazer mais datas e correlações a números, a arcanos e a signos zodiacais, se você ficar um pouquinho... Eu vou procurar trazer isso da maneira mais clara possível, mas se você ficar um pouco confuso, depois assiste esse programa no YouTube. Ele vai ser postado no começo aí da próxima semana, tá bom? Aí você pode acompanhar, pode pegar uma caneta, um papel e acompanhar ali com caneta e papel, que fica mais interessante ainda. Que aí vocês vão poder comprovar aquilo que eu estou passando aqui, tá bom? Então, de 1789 a 1949 são 160 anos. De 1700, como eu falei, né? Vocês lembram que eu falei na semana passada de 1789 e depois de 1989, que foi um ano muito importante, um divisor de águas na fundamentação, né, dos próprios valores da Era de Aquários. Foi um ano muito importante, muito simbólico. Queda do Muro de Berlim é o fato mais simbólico e mais importante do ano de 1989, além de outros. Pois bem, pessoal, 1789 a 1989 fazem um intervalo de 200 anos exatos. 200 é o número que na numerologia hebraica corresponde ao arcano 20. O arcano 20, que é o julgamento, que é um arcano regido por Saturno. Estamos falando aí de Saturno novamente. Existem outras relações, pessoal, muito interessantes, muito fortes, outros elementos. Eu não posso trazer agora no momento aqui, porque senão nós teremos que ficar aqui 1h30, tá? Então eu tive que fazer uma seleção aqui do essencial, daquilo que eu achei de mais importante. Pois bem, então, 200 anos de 1789 a 1989. Em 2001, nós tivemos a queda das Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York. Ali naquele fato terrível, nós tivemos, né, muito, muito presente a própria imagem do arcano 16. Tivemos, sim, um arcano vivo naquele momento, a queda das Torres de Nova York, né? Se vocês assistirem as imagens, revirem as imagens da queda, do ataque às torres e da queda, e compararem com o arcano 16, a torre, vocês vão se surpreender, quem ainda não teve essa oportunidade. Então, foi assim, novamente, a força do arcano 16 e do arcano 11, né? As duas torres, como já foi tão aí divulgado, falado na internet, nas redes sociais e na mídia, né? O dia 11 e as torres formando o 11. O arcano 11 é a força, que é um arcano de Marte, né? Marte aí como o deus da guerra, né? Lógico que isso pelo lado de sombra, né? Isso pelo lado do rigor, o rigor de Marte, mas que também representa a transformação. E nós estamos no momento, estamos nestes anos, num processo de contínua transformação que vai continuar, tá? Então, falamos do 16, falamos do arcano 11, a força, arcano de Marte. Vejam que se nós trouxermos o intervalo, aí no caso, de 1949 até o ano de 2005, o ano de 2005, como nós falamos na semana passada e vamos repetir, é um marco importantíssimo, tanto da própria consciência de Maitreya se fazendo absolutamente presente
na face da Terra, presente na humanidade, como a própria energia e os próprios valores da era de Aquários. Os próprios valores do signo de Aquário se firmando, se cristalizando ali, né, a partir do ano de 2005. 2005 é considerado o marco como se fosse o ano zero da era de Aquários. Então, do ano de 49, que é o ano do advento de Maitreya, do Buda Maitreya, até o ano de 2005, nós temos 56 anos. 56, que é um número cabalístico muito forte, os 56. E os 56 somados, se você soma 5 mais 6, você vai ter o 11 novamente, certo? Nós falamos do 11 agora há pouco com relação à queda das torres de Nova York, né? 11. 5 mais 6, 11 novamente, né? A força de Marte, a força da guerra por um lado, mas da transformação necessária do outro. E nós temos aí é uma questão muito, muito mais profunda, nós já tivemos oportunidade de falar um pouco sobre isso em outros programas, então não vai dar para aprofundar agora, pessoal. Mas, de qualquer forma, os 56 que formam o 11, você tem ali a força do 5 e a força do 6. O que nos lembra, o que nos remete à queda das hierarquias, aquele fato cósmico que ocorreu há milhões de anos, ainda sob os auspícios da cosmogênese e da antropogênese. A queda da hierarquia de Lúcifer, a queda de Lúcifer, a queda dos anjos, a chamada também de Guerra dos Céus, ou Taraka Maya nas tradições orientais, que simboliza a queda da quinta hierarquia luciférica rebelada e da sexta hierarquia fiel aos desígnios da lei, o 5 e o 6. E os dois senhores que são representados, né, o quinto senhor, o quinto planetário como Lúcifer, que representa a hierarquia de Vênus, e o sexto senhor ou planetário Micael ou Arcanjo Miguel, que representa a sexta hierarquia de Mercúrio, tá? Eles estão simbolizados ali no Arcano 16. Vocês vão ver dois reis caindo, um sem coroa, que representa Lúcifer, caindo sem consciência, e o que permanece com a cabeça coroada, que é Micael, tá? Que é Micael que passou a ser o regente da evolução humana e da evolução do sistema Terra. Pois bem, pessoal, agora se nós pegamos o ano de 1989, que é esse marco tão importante também do início da Era de Aquário e da própria consciência de Maitreya Buda, 1989 até o ano de 2005, que é o ano em que se firmou realmente a Era de Aquário e a consciência de Maitreya regendo o mundo e regendo a humanidade, nós temos 16 anos. O 16 novamente, 1989 a 2005. Aí, gente, tem uma outra questão aqui que eu acho interessante também, é o seguinte. Hoje nós estamos no ano de 2021. Então, o intervalo entre o ano de 2005, né, esse marco efetivamente, o marco efetivo da Era de Aquário e da consciência de Maitreya manifestado na Terra plenamente, o ano de 2005 até o ano de 2021 são 16 anos. Mostra aí novamente a força do Arcano 16. Novamente. 2005 a 2021. E por que não? Se nós pegarmos o ano de 2001, que foi o ano da queda das Torres Gêmeas, e projetarmos a 2021, nós temos o Arcano 20 novamente. O Arcano Julgamento, que é um arcano de Saturno. Saturno
que é o regente de Capricórnio. Há 2 semanas, gente, eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre as erupções vulcânicas, né? E o simbolismo que essas erupções têm trazido a este momento, principalmente da erupção do vulcão Cumbre Vieja, lá nas Ilhas Canárias, na Espanha. E nós falamos da conexão direta que existe dos vulcões com Plutão. Plutão, que é o senhor das transformações, na verdade é mais do que das transformações, é das transmutações, né? Plutão é a transformação absoluta, a mudança absoluta. Plutão é o senhor do poder real. Com Plutão ninguém pode. E nós estamos, no momento, com Plutão no final do signo de Capricórnio. Se preparando aí para entrar em Aquário daqui a alguns anos ainda, mas já no finalzinho ali de Capricórnio. Isso aqui nós estamos falando muitos, e Capricórnio projetado como tarô é o quê? O arcano 16. Plutão junto com o arcano 16. É realmente muito forte, né, pessoal? Existe um outro fato interessante aqui. Nós falamos também na semana passada sobre o Asgalasha, né? A cruz da evolução, também chamada de cruz suástica, que não se confunde com a cruz sovástica, que foi utilizada pelos nazistas e que representa destruição e involução. A cruz suástica, o Asgalasha, representa a evolução, e ela é formada pelos símbolos de Júpiter e Saturno unidos e conjugados. Júpiter em cima e Saturno embaixo. Pois bem, gente, nós falamos na semana passada sobre a entrada, né? Sobre o encontro de Júpiter e Saturno a 0 grau de Aquário, em 21 de dezembro do ano passado, como uma efeméride essencial também, reafirmando mais ainda, ressaltando mais ainda os valores de Aquário. E também falamos sobre esse jogo existente de Júpiter e Saturno. Saturno como representando o princípio, né? Representando o limite como alfa, e Júpiter representando o ômega, né? Representando o fim. Então, representa o começo e o fim da evolução, o alfa e o ômega, portanto, a própria eternidade. E os dois atualmente estão transitando sobre o signo de Aquário. Júpiter logo vai se despedir de Aquário e entrar no seu domicílio em Peixes, mas Saturno ainda vai continuar ainda um bom tempo lá, ainda mais uns 2 anos, ainda transitando por Aquário. Então é Saturno transitando por Aquário, que é o signo que ele rege junto com Urano. Então esse embate entre Urano e Saturno bastante forte ainda nos próximos anos, né? Trazendo o que? Muitas transformações, e muitas delas de forma inesperada, mexendo com as bases e as estruturas de todos nós. Isso ainda matizado com o trânsito de Urano, que rege Aquário pelo signo de Touro, que representa tudo que é estável e representa também a própria vida humana. Mas, gente, tem aqui uma questão muito, muito simbólica, muito forte, que é o arcano que rege Júpiter é o 4, o imperador. O arcano que rege Saturno, como eu disse, é o julgamento, que é o arcano 20. O caminho entre o arcano 4 e o arcano 20 é o 16, né? Porque do 4 ao 20 são 16. A casa de Deus novamente. E o arcano 16, o número 16 reduzido, né, teosoficamente, 1 mais 6 é 7, e 7 é o quê? É o número da evolução. E se você soma o arcano 20, o julgamento de Saturno, e o 4 de Júpiter, o imperador, 20 mais 4, você soma 24, cuja redução é 6. 6 representa o número de Mercúrio, da hierarquia de Micael, da sexta hierarquia, e representa também
o que nós chamamos de o supremo equilíbrio e também a síntese de todos os mistérios maiores e menores do tarô, porque são 78 arcanos, cuja soma 7 mais 8, 15, 15 se resolve no 6. Maitreya é também conhecido como Buda Mercúrio. O Buda de Aquário é também conhecido como Buda Mercúrio, então conectado diretamente, portanto, à consciência búdica, a consciência da sexta hierarquia. Esse é o jogo de hoje, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.